Salmo 130. Salmo 130. Eu vou aqui botar e tirar o meu óculos de vez em quando, né? Que a gente, quando passa dos 30, a vista vai escurecendo, né? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Querido Deus, estamos mais uma vez na tua presença em oração. Que teu Espírito Santo seja conosco, Pai, na ministração desta palavra. Que o Senhor possa nos levar a buscar a tua face quando nos sentirmos nas profundezas da angústia, da tristeza e da dor. Que nós possamos alçar a nossa voz aos céus e o Senhor possa escutar a nossa oração. Que os nossos ouvidos estejam alertos, ó Deus eterno, ao que o Senhor falar. E o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração e vendo as nossas lágrimas, perdoando os nossos pecados e nos conduzindo ao centro da tua vontade. Que cada vida que está nesse momento nos ouvindo possa ser impactado por esta palavra e o Senhor possa trazer resposta, Senhor, edificação, renovo para a glória do teu nome. Nós te pedimos no poder do nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o Salmo 130 é um dos 15 salmos que são conhecidos como cânticos de romagem, né? E esses cânticos de romagem, ele inicia do Salmo 120 e ele vai até o Salmo de número 134. A ideia nos salmos de romagem é uma ideia de peregrinação do povo de Deus à cidade santa. Dos 15 salmos de romagem que a gente conhece, Davi ele escreveu 122, 124, 131 e o 133. O 127 é de autoria de Salomão. Já os 10 restantes que vai completar a lista, eles são anônimos. Seus autores não são conhecidos. E de acordo com a instrução de Deus para o seu povo, que foi dado por meio de Moisés, né? Nós vemos que o israelita ele precisava comparecer diante do Senhor pelo menos 3 vezes por ano ao templo e depois ao tabernáculo, né? Para poder celebrar as festas do Senhor. Pelo menos 3 que o Senhor exigia, que era a festa da Páscoa, conhecido como Pesach, a festa da libertação do cativeiro egípcio, conhecido como Sabaote, ou festa de Pentecoste, ou as festas das semanas, no início da colheita dos primeiros frutos, né? Que é a festa dos tabernáculos, que é no final da colheita, que é conhecido como Sucote no hebraico. Então, durante as viagens de romagem, ou seja, durante as viagens de romaria, digamos assim, ou peregrinação, estes salmos eles eram cantados ou eram citados pelo povo de Israel quando eles desciam de Jerusalém para celebrar essas festas religiosas exercidas ali pelo Senhor. Então, uma das coisas que a gente vê bem interessante nessa prática é a confiança na promessa que Deus garantia ao povo, que está escrito lá em Êxodo 34, versículo 24,
Ele garantia ao povo judeu que eles poderiam ir tranquilo às 3 festas celebrar o Senhor, porque o próprio Deus guardaria todas as propriedades através do país, guardaria também a sua casa, né? E eles poderiam estar ali com essa confiança. E a gente sabe que essas peregrinações não eram fáceis. Os judeus, eles moravam, alguns moravam na parte norte, né? Que era na época de Jesus a Galileia, mas no Antigo Testamento a gente vê ali as tribos do norte, né? Efraim, Manassés, e ali no meio nós vemos Samaria, e na parte sul, que era a região mais baixa, a gente estava Judá e a cidade de Jerusalém, onde ficavam então os montes. Então, nesses salmos de romagem a gente vê que eles cantavam durante essas peregrinações, então muitos judeus se reuniam e desciam para essas festas. Por isso, no Salmo 122, nós encontramos o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, Deus, ele promete proteção para esse povo, tanto guardar o país, como guardar também as suas casas. Lá no Êxodo 34, 24, ele diz assim: porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Então, as circunstâncias que esse salmo ele foi escrito, também ele é desconhecido. A gente não sabe qual foi a circunstância que foi escrito o Salmo 130, mas nós podemos pensar pelo menos em 2 episódios bíblicos que vai nos levar um pano de fundo para a nossa reflexão desta manhã. A primeira circunstância ou situação, a gente lembra de Jonas, quando ele foi lançado no mar e um grande peixe o engoliu. Então, nós vemos lá no capítulo 2, do 1 ao 4, a expressão de Jonas, e esse salmo também mostra um pouco, quando a gente vê no versículo 1 desse salmo, quando diz das profundezas. Então, a gente pode colocar aqui como provável circunstância a vida de Jonas, que ele, dentro do peixe, ele ora dizendo, lá dentro do peixe, o texto diz, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Então, podemos imaginar a situação de Jonas dentro da barriga do peixe durante 3 dias e durante 3 noites, né? Consciente no abismo, na escuridão, e a Bíblia diz que Jonas então clama ao Senhor. Então, esse salmo a gente pode pensar nessas circunstâncias das profundezas. Um segundo episódio que a gente pode pensar como pano de fundo para esse salmo é a circunstância do pecado de Davi, quando ele então adulterou com Betseba, né? E é revelado no Salmo de número 32, quando Davi ali, ele abre o coração para Deus e ele então confessa o seu pecado, dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei-os ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, diz aqui a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui a grande tristeza do salmista pela angústia do seu pecado, e isto foi um percalço na sua vida.
Sabemos que numa peregrinação de longa distância, o peregrino ele enfrenta muitas dificuldades. A gente pode pensar na dificuldade do povo de Israel, descendo da sua terra para ir adorar ao Senhor. Sabíamos que eles corriam riscos de assaltos, riscos de doenças, o problema da temperatura no deserto, de dia o sol causticante, de noite o frio é muito grande, sem contar com os perigos de animais peçonhentos e também de ataques de nômades para assaltos, né? Mas os salmos de romagem levavam eles a essa confiança no Senhor. Por isso o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme e permanece para sempre. Então, nessa jornada, nessa caminhada, eles confiavam na proteção do Senhor, que havia prometido guardar não só os seus bens, suas casas que iriam ficando, não só o país, mas também prometia guardar eles nessa peregrinação. Eu vejo a nossa vida cristã, queridos, também como essa peregrinação. Nós sabemos que como Israel descia para Jerusalém para adorar nessa caminhada, e eles poderiam, assim, passar por algumas dificuldades e acontecer alguns percalços no caminho, né? Nós, como cristãos, também nessa caminhada em direção não a Jerusalém para adoração, mas em direção a Jerusalém celestial, podemos também passar por percalços, e esses percalços podem nos levar a um sentimento e uma situação que o salmista também passou, e nos sentirmos engolidos pelas águas ou até mesmo pressionado como que num ventre do peixe, como sentiu Jonas, e a gente também, queridos, ter esta mesma atitude que Jonas teve, né? A atitude de clamar ao Senhor, né? Das profundezas. E eu vejo assim quantas situações difíceis eu e você nessa peregrinação até a Jerusalém celestial não já passamos, que nos sentimos assim nas profundezas. A angústia muitas vezes toma o nosso coração em situações de percalço da nossa vida. E que situação de percalço são essas? Né? Nós vemos, queridos, que no caso do salmista, o percalço foi o pecado. E o que a gente pode observar é que as consequências foram dramáticas, que no meio do desespero, ele registra nessa oração o estado real da sua alma, dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Né? Então, nós vemos que o salmista estava mostrando a situação da sua alma, queridos. Então, a gente vê que ele caminhava em direção à vontade de Deus, mas de um certo momento ele saiu da vontade de Deus. No caso de Jonas, Deus tinha ali um projeto de evangelização para ele, mas por causa do povo que Deus queria alcançá-lo e que Jonas tinha mágoa e ressentimento desse povo, Jonas olhava para aquele povo e disse: esse povo não merece salvação, mas sim destruição, porque os ninivitas eram um povo muito maligno, violento, perverso. Se a gente for conhecer a história deles, é terrível, e a gente vai dar razão a Jonas, mas a razão do homem não é a mesma razão de Deus. A gente sabe que o nosso Deus é misericordioso, nós muitas vezes somos revanchistas, vingativos, a gente não quer ver o bem daqueles que nos fazem mal, a gente quer revidar, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele mostra, queridos, que muitas vezes nós temos que tratar nosso coração e precisamos olhar com os olhos de misericórdia, os olhos de Deus, para alcançar aqueles que na realidade aos nossos olhos não merecem salvação, mas a graça de Deus olha para eles da mesma forma que olha para nós e diz: você também não merecia, mas eu lhe alcancei. Esse povo também não merece, mas eu os amo e quero salvar, e é você que eu quero usar. E Jonas, ele então abandonou ali o chamado do Senhor e fugiu da presença de Deus, e isso trouxe dificuldades dramáticas ali para a vida dele, né? Então, na caminhada cristã, nós também, em direção a Jerusalém celestial, nós vamos então passar por percalços, queridos, e para a gente percorrer essa caminhada
nós precisamos pelo menos de 3 coisas. A gente precisa de fé para caminhar a caminhada cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente abraçar o caminho. Sem fé é impossível a gente caminhar com Jesus. É preciso crer no Senhor Jesus, primeiro para ser salvo, crer no Senhor Jesus, segundo para caminhar como salvo nessa peregrinação até que ele venha e complete a redenção. Segundo, é preciso ter perseverança, porque é uma maratona de longa distância, né? E muitas vezes a gente vai realmente ter o desejo de parar, as forças vão realmente embora, mas quando nós estivermos fracos, com pouca força, a Bíblia diz que é nesse momento que o poder de Deus vem sobre nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e é Ele que nos faz perseverar. Então, a perseverança é importante, é necessário despreendimento, porque numa maratona de longa distância, quanto menos bagagem você levar, mais você vai ter mobilidade para caminhar, né? Então, para continuar nessa maratona da fé até a Jerusalém celestial, nós precisamos então nos desprender daquilo que tem embaraçado os nossos pés e impedido a mobilidade. É necessário também resiliência, a capacidade de permanecer, mesmo sofrendo embates, mesmo muitas vezes sentindo-se derrotado, mesmo passando por dificuldade, nós precisamos ter resiliência, ou seja, nós precisamos dar continuidade até alcançarmos o alvo que foi definido pelo Senhor. Assim como os peregrinos tinham a intenção de alcançar a Jerusalém para adorar o Senhor no tabernáculo, no templo, nós precisamos dessa resiliência para que a gente possa caminhar até alcançar ali o local, ou seja, o lugar final para nós, a Jerusalém celestial, certo? Nós precisamos entender, queridos, que para isso precisamos compreender o que o apóstolo, ou que o escritor aos Hebreus diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos de fé, que significa olhar para o alvo a ser alcançado. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele naufragou, afundou. Então, a fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera. Eu nunca vi a Jesus, eu nunca vi o céu, mas eu creio na palavra do Senhor. E pela fé eu caminho, porque eu sei que Ele preparou uma cidade gloriosa para a minha morada eterna. Ele disse, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também, diz a palavra do Senhor. É preciso, queridos, então, irmãos, ter perseverança, e perseverar é qualidade de quem persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Aquele que, independentemente das condições ou circunstâncias, ele persevera até alcançar o seu objetivo. Então, desistir é mais fácil do que perseverar. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que desistem, né? Mas o prazer de Deus está naqueles que persevera, porque aqueles que desistem, a Bíblia diz, minha alma não tem prazer nele. É preciso desprender, né? Isso significa que nós devemos estar deixando aquilo que tem embaraçado, nos impedir de caminhar de forma mais livre a caminhada da fé cristã, a caminhada com Jesus, né? A Bíblia diz, cingir os lombos e deixar embaraço. Isso significa, queridos, cingir. Vamos lembrar das vestes
dos judeus antigamente, né? Vocês sabem que eles usavam túnica e aí quando eles precisavam lutar com alguém ou precisavam andar mais rápido, eles cingiam nos lombos, eles levantavam ali a sua vestimenta e amarrava mais acima para que os seus pés tivessem mais mobilidade, né? O que é que nos trava na caminhada cristã? É aquilo que pesa aos nossos pés, né? E nós precisamos então lembrar que o que pesa na caminhada cristã e nos embaraça é o próprio pecado, né? Por isso que a palavra de Deus aqui nos mostra que nós precisamos estar com os nossos pés sendo lavados constantemente para tirar a sujeira, porque nessa caminhada a gente vai sujar os pés. E a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas nós sabemos que a carne é fraca e é o pecado que causa peso. E quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor, pela água do Espírito e pela palavra de Deus, eu costumo dizer que o Espírito e a água é o sabão, ou que é o Espírito e a palavra é o sabão e a água junto, lavando os nossos pés e dizendo: caminhe, você está limpo, você não tem embaraço, né? Então, nós vemos que é preciso se desprender daquilo que causa peso aos nossos pés e que impede nossa mobilidade na caminhada cristã. É preciso também ser resiliente. E essa resiliência significa capacidade de se adaptar aos intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Uma pessoa que tem a capacidade de voltar à sua forma original depois, querido, de ser alvo de deformação ou choque, né? É ser flexível, né? A gente sabe que tem muitas coisas que voltam à forma, por mais que você imprensa ele ali, depois que você solta, ela volta à sua forma natural. Então, o cristão é esse, ele precisa ser essa pessoa resiliente. Os embates da vida, os intempéries que venha trazer sobre eles situações que venham angustiar, que venham abater seu coração, que venha trazer desânimo, né? A confiança dele, a fé, a perseverança, o desprendimento leva ele a voltar à sua forma normal e dizer: eu continuo aqui porque o Senhor está comigo, eu vou perseverar, eu continuo aqui porque eu tenho um alvo de agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, o salmista, ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. O que é que levou o salmista a essa oração? Primeiro, a gente vê que o pecado que ele praticou trouxe consequência, mas ele não abre mão de buscar o perdão de Deus e o firme propósito daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, né? Então, nós pensamos em Jonas. Nós vamos ver dois tipos de pecado aqui, um de Jonas e o outro de Davi. O pecado de Jonas, sair do centro da vontade de Deus, não cumprir o propósito do Senhor. Às vezes a gente está assim, Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente não quer, porque nós temos no nosso coração algumas reservas acerca das pessoas ou do lugar, né? Mas quando Deus nos dá uma missão, independente das pessoas ou do lugar, Ele espera que eu e você completemos. Tem coisas que Ele pode mandar outro, mas tem vezes que Ele não vai mandar outro, Ele vai dizer: é você. Não importa o que você pensa acerca do lugar ou da pessoa, eu quero você. E se você fugir, você vai entrar em situação de dificuldade e angústia e terrores de morte podem lhe assolar, porque o próprio Deus faz isso acontecer, até que eu e você volte ali à vontade dele, o lugar onde ele quer que a gente esteja, mesmo sem vontade, mesmo sem a gente querer que aquelas pessoas sejam alcançadas. Mas Deus disse: é você, e eu quero usar você, né? E Deus tem os meios de nos levar ao centro da vontade dele quando a gente fugir dela, certo? Então, o que é que o salmista faz depois dele ter pecado diante do Senhor e passar pelo aperto? Primeiro, ele toma a atitude de fazer um clamor ao Senhor, né? Então, alguém já disse que as melhores orações, elas nascem da necessidade interior de forma intensa. Quando nós somos lançados de um lado para o outro,
nas adversidades que a vida traz. É aí aonde a gente realmente faz a nossa melhor oração. Por isso o texto, das profundezas, né? O salmista, no Salmo 120, ele revela essa situação do peregrino, quando ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve, queridos. Então, o Salmo é um clamor profundo que brota do coração de um ser humano que é totalmente tomado por uma perturbação, por uma inquietação causada pelo seu pecado pessoal. E em meio à sua dor, ali ele manifesta a sua plena confiança em Deus, a plena confiança de ser perdoado, queridos. Então, a gente vê que o salmista, ele clama ao Senhor, ele entende que saiu da vontade de Deus e ele, nas profundezas, numa situação de dificuldade imensa, onde a sua vida estava em perigo, ele busca ao Senhor ali. Alguém já disse que as melhores pérolas, elas se encontram nas maiores profundidades. E tem pessoas que encontram as pérolas de grande valor no sofrimento. E essa pérola de grande valor é o quê? Essa experiência profunda com o Senhor, né? Então, Jonas, ele disse, fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Então, Jonas, mesmo na profundeza, mesmo na angústia, ele tinha esperança de que o Senhor tirasse ele dali. Por quê? Porque Deus é misericordioso, né? Então, ele toma a atitude de clamar ao Senhor. Em segundo lugar, ele toma a atitude de buscar um perdão de Deus pelos seus pecados, né? A natureza do problema de Jonas era a culpa, porque ele não tinha feito a vontade de Deus. E a culpa é um sentimento que aprisiona. O perdão é aquele que pode trazer libertação para aqueles que têm realmente esse sentimento de culpa, né? E qual é a base de nós buscarmos o perdão? A misericórdia do Senhor, através da oração. A Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. Sem ela, ninguém pode voltar à presença de Deus, né? Ninguém. Então, apesar da culpa, não há dúvida em Jonas do seu perdão. Apesar da culpa, não há dúvida em Davi que Deus, apesar do seu pecado que foi hediondo, ele adulterou e tramou a morte do marido de Betseba, né? Mas ele tinha essa certeza que Deus era um Deus de perdão. Por isso o salmista diz assim, contigo, porém, está o perdão. Então o perdão de Deus revela amor. Foi Jesus que disse, quem muito ama, muito perdoa. Então o amor, ele desperta o respeito e a reverência a Deus, né? Quando a gente conhece o amor de Deus. Então o salmista diz, para que te temam, contigo está o perdão, para que te temam, no versículo de número 3, né? Nós encontramos aí. Então, aqui a gente pode levar a pensar no perdão de dois modos. Primeiro, o perdão judicial, né? Ou seja, esse perdão ele é concedido por Deus como juiz. É o perdão que é obtido pela fé em Cristo. A Bíblia diz que Cristo nos perdoou, nós somos salvos, nós somos libertos da condenação eterna, né? Então, a Bíblia mostra que esta fé em Cristo é que cobre todos os nossos pecados, tanto passado como presente e futuro. E diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O segundo modo é o perdão paterno. Esse perdão concedido pelo nosso Pai, que é obtido pela confissão de pecado a Ele. A confissão que resulta numa comunhão com o Senhor, a confissão que resulta numa comunhão com a família de Deus. João escrevendo sobre isso, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia vós pecar, né, temos um advogado nos céus. No capítulo 1, versículo 8, ele diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e limpar de toda iniquidade, né? Então, o perdão de Deus, ele é completo. Então, porque o perdão de Deus é completo, eu e você, como servo de Deus, somos levados a honrá-lo, a respeitá-lo e a amar, né?
a Deus, né? Por quê? Porque o perdão de Deus, além de ser completo, ele é infindável. Então, o salmista decide buscar o perdão de Deus. Então, quando esses percalços, nessa maratona de longa distância, que é a caminhada cristã, acontecer na minha e na sua vida, seja por desobediência, por não fazer a vontade de Deus, por não cumprir o chamado e o propósito, ou seja, por falhar moralmente, nós possamos entender que o perdão de Deus está ali disponível. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Em terceiro lugar, o salmista ele decide esperar pela palavra do Senhor, expondo ali o anseio da sua alma. Está no versículo 5, ele diz assim: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O versículo 6, Salmo 130, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Eu imagino Jonas ali no ventre do peixe, 3 dias, mas ele acreditava que ainda estaria no templo, ele acreditava que ainda estaria na presença de Deus, e ele aguardava ali, ansioso pelo romper da manhã, pelo o romper da aurora, né? Pela luz do sol. Ele cria nisso e ele resolve ali aguardar, né? A esperança do salmista é certa, já que a palavra de Deus não pode falhar. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Deus vem nos sarar quando a gente confessa o nosso pecado. Deus vem nos curar quando a gente, adoecida a alma, busca a sua presença e clama por restauração, né? Então o salmista crê nisso porque ele sabe que Deus é fiel, que Deus, ele então perdoa, né? Então o salmista aguarda ser liberto das profundezas, como Jonas e Davi, da sua situação de abatimento físico por causa do pecado. E em algumas ocasiões a gente sabe que Deus, ele responde às nossas orações pelo menos de 3 maneiras. A primeira, ele responde imediatamente. A segunda, ele diz e espera. E a terceira, ele diz não para aquilo que a gente pede. Mas baseado em suas promessas, tudo que pedirmos a Deus em oração, se nós crermos, nós vamos receber dele. E o texto diz: crede que já recebeu. Esta é a fé que Deus espera de mim e de você. Havia uma ansiedade na espera. O salmista diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor. Então, na espera, ele mantinha viva a esperança na promessa divina de ouvir e responder às suas orações. Então, quando estivermos assim, não deixe a esperança morrer no seu coração. Traga à memória, como diz Jeremias, aquilo que pode te dar esperança. E o que é? A fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor. Então, isso é que aviva a nossa esperança no Senhor, né? E em quarto e último lugar, ele toma a atitude de aconselhar o povo de Deus a manter a esperança no Senhor, assim como ele manteve. Aí ele diz: espere Israel no Senhor. Espere a misericórdia. Espere Israel no Senhor, verso 7. Pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. Ele é quem redime a Israel de todas as tuas iniquidades. Olha que maravilha, que coisa especial a gente vê aqui nesse texto, que o salmista, depois da experiência dele, ele leva também o testemunho para Israel, para o seu povo, dizendo: assim como ele me perdoou, assim como ele me redimiu, assim como ele me libertou, assim como ele tirou das angústias de morte, ele também pode tirar o seu povo. Então, está passando por dificuldade, Israel, espera no Senhor. Angústias de morte me cercaram, terrores tomaram conta do meu coração, mas eu confiei e esperei no Senhor. E o Salmo 40 revela melhor essa experiência do salmista de esperar no Senhor, quando ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, quando eu
clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendão de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É o resultado daqueles que confiam no Senhor, que clamam ao Senhor, mesmo estando em situação difícil, em aperto, por causa do pecado, por sair da vontade de Deus. É estar esperando no Senhor, é aguardar no Senhor confiantemente que o Senhor o tirará. E como resultado disso, o Senhor vai fazer brotar no coração daqueles que foram livres um cântico de louvor, um cântico de ação de graça, um cântico de exaltação, para que todos possam ver que o Senhor é Deus, que o Senhor age, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, aleluia, que o Senhor transforma, que o Senhor levanta do pó o necessitado e coloca sobre uma rocha firme. Essa rocha é Jesus. Nós não podemos perder isso de forma alguma. Jesus nos ama, Jesus nos perdoa, Jesus nos restaura, Jesus nos santifica, Jesus tira-nos das profundezas, Ele enxuga a lágrima dos nossos olhos e diz: caminhe, porque o cair do homem e o levantar é de Deus. O justo pode cair 7 vezes e ele 7 vezes vai se levantar, porque a mão do Senhor estará sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, que espera no Senhor. Então nós teremos, assim como o salmista, a condição de aconselhar o povo de Deus, dizendo: o Senhor me ajudou, Ele também vai nos ajudar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tenha fé, persevere. Despreenda daquilo que tem lhe prendido. Seu pecado pode ter sido hediondo, mas o sangue de Jesus é libertador, é purificador. Seja resiliente. O pecado deformou, mas o Senhor nos traz a forma original. E a forma original é aquela que nos foi dada pelo novo nascimento. Você nasceu de novo, você é a nova criatura. Você tem Jesus. Jesus não te vê como pecador perdido. Jesus te vê como pecador redimido, restaurado. Então espera pelo Senhor, igreja. Espera pelo Senhor. Espere no Senhor, Israel. Contexto histórico. A gente olha para o passado de Israel, quantas vezes Deus perdoou, libertou, quantas vezes Deus livrou do cativeiro. Quando Deus nos livra do cativeiro, o outro texto de romagem que a gente pode citar aqui é o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Como quem sonha. Deus faz isso, querido. Ele te perdoou. Ele vai restaurar a tua sorte. Ele vai te honrar. Ele vai te ajudar. Então, quando a gente vê nesse salmo a maratona da vida com Deus nesse mundo, nos mostra que somos peregrinos e que vamos enfrentar várias dificuldades e vai acontecer percalço no caminho. E no caso do salmista, o percalço foi o pecado que trouxe sobre ele uma série de consequências dramáticas, que levou ao desespero, mas não à desesperança, porque ele conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, ele toma a decisão de clamar ao Senhor, de buscar o seu perdão, de expor o anseio da sua alma e, com confiança, convida o povo a ter a mesma atitude e esperar no Senhor, por causa das suas misericórdias. Esse mesmo convite é para mim e para você. Não importa o quão profundo seja o abismo que o pecado te levou, Deus pode tirar você de lá. Creia nisso. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Deus te abençoe, querido.